Então vamos lá. Dentro das autarquias, a gente destacou algumas dessas subcategorias de autarquias. A gente deu uma estudada em autarquias chamadas autarquias comuns, que são as regulares. E aí a gente sempre pegou um pouquinho dessa base legal, assim, né, só como referência. Obviamente a bibliografia depois vem anexa. E também algumas questões que seriam importantes para a discussão. Por exemplo, no caso das autarquias comuns, algumas prerrogativas, como imunidade tributária, presunção de legitimidade, que são coisas um pouquinho técnicas e chatas, mas que vão fazer sentido daqui a pouquinho. Então, a gente estudou as autarquias comuns, as autarquias especiais, que é o caso, por exemplo, do Banco Central, as próprias universidades públicas federais, elas estão dentro desse grupo. E a gente estudou, obviamente, a questão específica da agência reguladora, o caso mais simples, digamos assim, em âmbito nacional, a Anatel, o caso mais simples e mais de referência para o nosso ambiente, exatamente o caso específico da Ancine, que é uma agência, né, de novo, aquela um pouco esquizofrenia de uma agência reguladora realizando atuações de fomento, isso é uma discussão antiga já dentro do campo. Mas o foco principal dessas agências reguladoras, ela é efetivamente regulação. E quando a gente fala de regulação, existe um certo fetichismo marxista que orbita a ideia de regulação. Regulação é bem diferente de regulamentação, por exemplo. Regulação econômica é quando você vai exatamente estabelecer um processo sistêmico, muitas vezes de lastro econômico, para fazer a desconcentração de mercado, você fazer algumas ações de intervenção econômica bem específicas. Ou você, por exemplo, no caso da Anatel, fazer a regulação sobre os prestadores de serviço por meio de concessão de serviços que são de natureza pública, como, enfim, água, luz, telefone e tal. Enfim, não vai dar tempo da gente explorar cada um, porque são 4 modelos, mas eu vou passar rapidamente por eles. As fundações públicas, que é, por exemplo, a FUNAT, né, o caso mais próximo, por exemplo, da gente, que pode colocar como referência. A FUNAT, inclusive, tem uma questão engraçada na história dela, que ela, enfim, ela, durante 2 momentos diferentes da história, principalmente com Collor e a merda que ele fez nessa institucionalização da cultura, ele passa de Fundação de Direito Público para Fundação de Direito Privado, mas hoje ele opera como Fundação de Direito Público, que é exatamente essa questão das fundações autárquicas, que são, enfim, essa mistura entre fundação pública e as autarquias, e as fundações de natureza estatal. Essas, inclusive, fundações de direito privado, a gente tem pouquíssimas experiências existentes nelas. Elas são previstas, mas elas nem têm muito recheio. O terceiro foram exatamente as corporações profissionais, também chamadas de autarquias profissionais, que é o caso, por exemplo, da Ordem do Músico do Brasil. E ela surge principalmente para a defesa dos interesses de uma determinada classe de trabalhadores que ganha uma dimensão ou econômica ou social relevante, que foi exatamente o caso da Ordem dos Músicos do Brasil, e que, obviamente, tem várias esquizofrenias ao longo desse processo de estrutura, que eu acho que não é objeto específico da nossa conversa de hoje, mas uma das questões que nos... tem 2 lados da moeda, né? Uma questão que seria interessante fazer essa disputa, perante a Ordem dos Músicos do Brasil, porque, inclusive, eles têm aqueles instrumentos parafiscais que podem ser muito interessantes para fazer financiamento de coisas, e, muitas vezes, esse recurso, hoje, a gente, sinceramente, não sabe a destinação e qual a utilização dele. Né? Ter fonte própria, hoje, ainda, mais, é um luxo. Ter uma fonte própria para uma instituição, que é, tipo, não existe, já nasce com instituição própria, com uma fonte própria. E, nesse caso, é um luxo e é um desperdício, né? Exatamente. Crowdfunding, para todo mundo pagar a carteirinha e ir para a eleição. Tem uma proposta aqui revolucionária, né? Em vez de a gente querer extinguir a ordem, a gente reivindica ela para a gente. É isso que eu ia falar. Quem é que falou isso? Tipo isso, Cris, é isso. Quando a gente começou a querer trabalhar no Jabá, a gente já, né, foi ameaçado de morte 3 vezes. Se a gente for para a Ordem dos Músicos do Brasil, eu tenho medo de ser fuzilado, mas, enfim, vamos lá. O outro lado da moeda, ele trabalha com uma classe profissional específica. Então, por isso que é a Ordem dos Músicos do Brasil, não é a Ordem dos Agentes da Economia da Música do Brasil. Isso, para algumas funções que estavam previstas, em termos, inclusive, de representação política, ele causaria algumas tensões. Mas só para fazer pequenas considerações sobre cada um. Só para fazer uma pequena consideração sobre o tempo, a gente tem mais 20 minutos no total. Eu estou terminando. Vou falar com a Fabi.
Vou falar com a Batista. Cadê a Batista? A Batista, ela estava aqui. Enfim. Vamos lá. SSA, Serviços Sociais Autônomos, que é o caso, por exemplo, do Sebrae, Senai, Apex e outras experiências legais. Que foi um modelo que, sinceramente, não estava no nosso horizonte de percepção inicial, mas por algumas questões, principalmente das possibilidades de operação de fundos especiais, exatamente para organizar essas questões das contribuições para fiscais que a gente conversou, começou a ser um modelo interessante para a gente avaliar e conversar. Forma de financiamento. Eu vou passar, então, um pouco rápido disso, mas, basicamente, isso é o acúmulo da Política Nacional das Artes. A gente entendeu que seriam, basicamente, então, 4 naturezas de categoria de formas de financiamento para a operacionalização da agência, que seria dotação orçamentária, fundo, taxas e contribuições, principalmente para fiscais, e o estabelecimento de parcerias, convênios, contratos e tal. Então, a partir do que foi levantado, a gente entendeu que, basicamente, elas incidiriam dentro de um desses 4 formatos. E aí, o que a gente fez? Já terminamos a análise da variável função, a gente foi à análise da variável financiamento. A gente voltou àquelas 4 modelos institucionais que a gente avaliou e foi batendo o modelo de financiamento e as formas de financiamento previstas para cada um desses 4 modelos institucionais. Aí a gente fez isso, com aquelas 4, como eu falei para vocês. Paraná, paraná, paraná. E aí a gente chegou a esse quadro um pouco síntese em relação a essas variáveis de função e de financiamento. Então, a gente, basicamente, tentou trabalhar a função fomento, que, no nosso caso, por exemplo, do sistema, incluiria a parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação, a parte de formação, a parte de financiamento propriamente dita, uma função de regulação. Fizemos aqui a provocação da função de regulamentação, porque é diferente de regulação econômica, a questão da flexibilidade administrativa, que a gente achou também que poderia ser uma variável interessante da análise final desses 4 modelos, flexibilidade financeira, orçamento público, ou seja, se tem dotação orçamentária direta ou não, a arrecadação e gestão de fundo especial. Então, a gente pegou os 4 modelos e foi analisando ao longo dessas variáveis e chegou. S é sim, N é não, R é com restrições. R é talvez, né? Então, a gente fez esse quadro e, sei lá, alguns destaques, pelo menos iniciais. As corporações profissionais, elas não conseguem fazer regulação na prática, elas conseguem fazer, talvez, algumas naturezas de regulação que tange a profissão específica, como é, por exemplo, a questão da carteirinha, da ordem dos músicos, que também é uma discussão, nossa, hercúlea, calvarística e eterna. A função de fomento, ela também consegue fazer isso com algumas restrições bastante sérias. A regulamentação, sim, ela consegue fazer, beleza, lindo. A flexibilidade administrativa ela tem, que eu acho que é uma variável que eu acho que é importante a gente lidar. A gente tem também esse, não é fetiche, não. Nesse caso, é consciência da importância de um lastro público para essa entidade que vai operar as políticas para o campo da música. Só que também eu acho que é importante a gente tentar pensar em algumas determinadas flexibilidades para que nos momentos de instabilidade, né, a gente está super eufemista hoje, né, de instabilidade da estrutura, a gente não fique sob júdice de, enfim, por exemplo, ocupação política desses espaços por forças escusas e coisas do gênero. Então o serviço social autônomo foi uma coisa que eu particularmente achei interessante. Isso é legal, até explicitar. Eu e o Thales, ao final desse exercício, a gente não chegou a uma conclusão. A gente diverge, inclusive. Olha a importância da sociedade se posicionar em relação a esse debate. Eu sou a favor do serviço social autônomo. E o Thales... Não vai assumir agora? Assuma. Olha, corporação profissional. Eu acho que, assim, no atual contexto, aliás, em qualquer contexto, mas nesse atual contexto de criação de uma instituição, de um órgão, que é uma coisa realmente muito difícil, né, de você, neste cenário econômico e político, a criação de mais um órgão, né, e eu sou favorável, nas conversas com o Gustavo, que a gente utilize as que tem, que a gente parte para a discussão sobre o que já existe, né? No caso das corporações, eu creio que, como já falei aqui, que é uma instituição que já tem talvez uma das principais partes, a metade já, que é uma arrecadação própria.
entendeu? E essa categoria das corporações profissionais, ela, justamente por envolver outros tipos de corporações importantes, né, a OAB, Conselho Federal de Medicina, são instituições poderosas, né, circularmente, cartorialmente, com funções delegadas pelo Estado para instituições privadas, né, mas que nunca se discutiu qual é realmente a ingerência que o Estado pode ter sobre uma entidade que ele criou e doou, né, como instituição privada para a sociedade. Enfim, qual a apropriação e discussão que pode se ter jurídica desse modelo? Mas é necessário, antes, uma apropriação disso, apropriação no sentido democrático legítimo, né, de se eleger. Mais um minuto eu termino só para a gente, enfim, eu só queria destacar essa questão da divergência para entendermos que é um processo exploratório de municiamento técnico, digamos assim, da sociedade civil para a gente qualificar cada vez mais esse debate. Então, eu ia fazer uma provocação final, defendendo o meu peixe, defendendo o serviço social autônomo, mas eu não vou fazer, não. Eu só queria um último slide, que é uma das discussões, eu acho que é fundamental, principalmente por essa questão do contexto que o Thales reiterou agora de novo, que é exatamente como é que a gente vai pensar um modelo de financiamento para a viabilização da agência, da entidade, e também para a operacionalização das políticas decorrentes dessa implementação, que ele tem que ser mutável e ele tem que ser inteligente. Então, assim, num primeiro momento, é bem possível. O azulzinho é dotação orçamentária, o vermelhinho é parcerias, o verdinho é contribuições para fiscais e o roxinho é o fundo. E aí é importante que a gente pense como é que a gente vai organizar isso ao longo do tempo. Isso daqui é um imenso resumo do que a gente fez, mas pensar que, talvez, do início, sim, vai ser fundamental a gente pensar em dotação orçamentária como principal elemento de ignição desses processos. Pensando só preliminarmente, por exemplo, hoje os recursos que são organizados dentro do CEMUS e outras experiências que já, de certa forma, se organizam voltadas para o campo da música, mas muitas vezes estão esquizofrênicas e muito distribuídas dentro da própria estrutura, não só do governo federal, mas do Sistema Federal de Cultura, do Ministério, das suas fundações e das suas autarquias. Então, a dotação orçamentária ela seria importante, obviamente, parcerias também para viabilizar. Num segundo momento, a gente quer muito reforçar essa nossa provocação em relação a pensar contribuições para fiscais, seja como existentes dentro da ordem dos músicos, seja a criação de novas. É uma fonte própria que eu acho que vai ser fundamental e estratégico exatamente para a gente entender essa entidade não como geradora simplesmente de despesa, por uma bancada econômica mais conservadora do governo, mas exatamente também como propositora de novas dinâmicas e tal. E, no longo prazo, exatamente a importância de a gente pensar de estabelecimento de um fundo. Eu não acho que seja especificamente nos moldes hoje do que o FSA é, mas, a partir dessas contribuições para fiscais, da gente conseguir constituir um fundo para que essa organização. Tem alguns exemplos legais, como, por exemplo, o Nesta, na Inglaterra, que é o National Endowment for Science, Technology and Arts, que é bem legal. Basicamente, eles são uma estrutura baseada em equity, que é fundo de investimento participação, uma dotação orçamentária imensa que foi feita pela Loteria Britânica, que hoje conseguiu criar uma instituição que ela se mantém com os dividendos daquele fundo de aplicação inicial. Então, assim, tem vários modelos e várias formas de financiamento. A discussão, infelizmente, a gente não vai esgotar isso nunca, na verdade, muito menos em 1h30, mas assim, é importante a gente pensar nessas diferentes formas de composição de renda e como é que isso vai amadurecendo ao longo do tempo, sendo que a provocação principal que a gente faz é vamos pensar nessas contribuições para fiscais e, mais a longo prazo, médio, pensar na constituição de um fundo específico, não, na minha opinião, aos moldes do que o FSA é hoje. Obrigado. Gus, eu só queria fazer um registro sobre o que a gente acabou de falar aqui, que essa proposta que essa análise, essas propostas analíticas de modelos, elas não são uma proposta do Ministério da Cultura. Tá? É um trabalho independente que a gente continuou realizando após um trabalho feito, à época, quando o Gustavo estava lá no Ministério, em cima daquele programa de economia da música. Ou seja, isso aqui já é uma discussão, digamos, mais recente, né, e, principalmente, realizada de forma independente sobre um trabalho que já foi feito dentro
do âmbito do Ministério. Importante você Obrigado, ressaltar gente. isso, Thales, porque assim a gente entende exatamente qual é o lugar disso nas prioridades, né? Não está sendo uma proposta do Ministério no sentido de que eles estão já discutindo com a sociedade, perguntando o que a gente quer para, né, implantar ano que vem. Não. Mas é um estudo realizado no âmbito do Ministério, em continuidade aos trabalhos que estavam sendo desenvolvidos, né, na gestão passada, e caso seja tomada retrasada, né? E que caso seja uma prioridade dessa nova gestão, portanto, já está feito o estudo preliminar para que essa decisão seja tomada, né? Bom, a gente tem pouquíssimo tempo para as perguntas. Eu queria agradecer a presença dos dois, queria uma salva de palmas, porque eles são hercúleos. Queria destacar que fazer esse tipo de diagnóstico não é fácil, né? Principalmente com uma equipe reduzida, trabalhando sob pressão. Então, acho que eles merecem aqui o nosso reconhecimento e falar que a proposta aqui de hoje, então, em vez de pensar na agência como ela era pensada antes, primeiro propõe a coisa e depois a gente vê o que faz, não. Partimos de uma agenda política de demandas que partiu de um diagnóstico para, então, a proposição da instituição. Tá? Então, agora eu abro para as perguntas. A gente vai ter que ser muito rápido. E, se caso não der tempo de responder aqui, eu proponho que né, quem queira discutir um pouco sobre isso permaneça ali fora para a gente conversar mais um pouquinho. Tá? Eu vou estar bebendo lá fora. Vamos lá. Alguém tem a Oi. primeira? Oi. Primeiro, parabéns. Foda. Muito foda, sério. Eu tenho banda, né, sonho de, né, vamos viver da nossa arte e tal, não sei o quê. E, obviamente, para mim, acho que muita gente aqui já deve trabalhar, já está acostumado, mas às vezes para mim eu preciso fazer um curso de direito aqui para poder ler essas paradas e entender. E hoje, num cenário onde eu consigo colocar minha música no stream facilmente, onde eu consigo levantar um financiamento coletivo, um projeto e publicar em uma semana, fazendo tudo eu mesmo, né? A pergunta, que eu acho que provavelmente é uma discussão e não necessariamente uma pergunta, é como a gente poderia transformar um conteúdo tão rico, né, e tão essencial, eu acho, para a gente que quer desenvolver um trabalho dentro da música, como a gente podia transformar esse assunto em algo mais rápido, entendeu? No sentido de... É difícil, com certeza é difícil. A gente tentou fazer agora, cara. Né? Então, Esse cara fez 96 slides. tipo, as coisas acontecem muito rápido, né? Enquanto a gente está conversando aqui, alguém está inventando uma plataforma que vai revolucionar o nosso cenário da música daqui a 2 anos, entendeu? Então, como a gente consegue acompanhar a velocidade que o nosso meio demanda, sabe? E quando eu falo nosso meio, eu me coloco na situação de artista, sabe? Porque hoje as demandas que a gente tem públicas de financiamento, por exemplo, é muito distante assim da minha realidade, como um cara que está tentando fechar um show na casa do Mancha, sabe? Tipo, então assim, como a gente poderia, porque eu acho que é aí que vem o incentivo mesmo, né? É muito fácil tu incentivar um artista que está consolidado já, né? Que toda empresa quer bancar porque vai expor a marca dela, tal. Assim como vocês citaram o exemplo da Ancine, que eu achei do caralho que eles fizeram do lance da programação com conteúdo feito no Brasil. Será que a gente não poderia, de alguma forma, regulação, né? Não regulamentação, fazer uma regulação que incentivasse, por exemplo, casas de shows a abrirem espaços para bandas que estão começando, ou obrigar rádios populares a tocarem uma grande parte da sua programação e incentivar de alguma forma. Por exemplo, o Brasil é grande pra cacete, como é que eu viajo, levo minha música para um espaço continental, sabe? Tipo, é muita coisa, é muita discussão, mas a principal é como a gente acessar mais fácil todo esse conteúdo que ainda está sendo digerido, eu acho, né? Okay. Antes de vocês responderem, tem mais alguma pergunta para a gente fazer em bloco, para não perder tempo? Não? Então, vamos lá. Bom, com relação a ações que sejam, digamos, mais tangíveis, né? Na verdade, dentro desse material, e tem lá no Programa Nacional, no Programa de Economia da Música, né?
que acabou que não deu para eu apresentar aqui, quais são, enfim, as 43 linhas de ação. Qual é a carteira de projetos que aqueles sistemas chatos para caramba que eu estava explicando no começo abarcam. Então, como metodologicamente, a gente chegou em 43 tipos de projetos, ou seja, linhas de ações que podem ser traduzidas metodologicamente em ação orçamentária, de orçamento e planejamento do Ministério. Né? Algumas dessas ações, bom, ali estão, digamos, todas as desejáveis. Algumas dessas ações a gente já tem prontas, né, já formuladas, já negociadas até, como eu falei, a questão do crédito, né, do FAT Cultura, né, desse dinheiro com recurso do Fundo de Amparo ao Trabalhador para a concessão de empréstimos a 12,5% ao ano. Né. Eu brinco que nem a tua avó te emprestaria dinheiro com esses juros. Ao ano. Entendeu? E isso ela é uma política que ela é rapidamente, facilmente operacionalizada por um banco. A questão é que, desde a aprovação disso pelo Conselho Gestor, que é tripartite, tem 5 cadeiras da sociedade civil, basicamente sindicatos, tal, porque é Ministério do Trabalho, empresariado e governo, a gente ganhou por 14 anos, só a Febraban votou contra, lógico. E nós tínhamos, então, aprovadas uma linha específica. O Banco do Brasil, repetindo, está mudando a forma de operacionalizar isso e, portanto, a gente está tendo agora um custo transacional para poder colocar isso para rodar. Quando a gente lançou, as pessoas foram no outro dia já na agência procurar cadê o dinheiro do FAT Cultura, mas precisava de um tempo para o banco operacionalizar e infelizmente, ele mudou a forma dele trabalhar. O ano que vem a gente pode trabalhar também com a Caixa Econômica, então nós estamos renegociando isso com o Ministério do Trabalho, para saber a forma como que nós vamos disponibilizar já esse recurso. Uma das coisas que a gente precisa já é informar os itens financiáveis. Né? Aliás, já temos os para música. E aí informar os outros itens dos outros setores. Precisamos fazer esse mesmo tipo de levantamento, né? Com a ajuda dos colegiados, enfim, mas e demonstrar uma demanda. Nós pretendemos fazer, inclusive, um tipo de survey através da plataforma do Salic Web, enfim, de bases governamentais, né, de potenciais clientes desse trabalho, para saber, olha, você está a fim de pegar esse tipo de dinheiro complementar num ecossistema de financiamento, como eu falei, que envolve, né, nessas propostas, não só fomento e incentivo, mas investimento e financiamento por instituições financeiras bancárias e não bancárias, que são casos ONGs. Alguém tem mais alguma pergunta rápida? Porque a gente está já no horário. Então, se ninguém... Aqui, vamos lá. Mestre Pena, vamos lá. Não, primeiro, parabéns demais. Todos os parabéns do mundo para vocês. A gente sabe o trabalho que isso dá e a música agradece. Né? Mais do que eu, mais do que a classe aqui, eu acho que isso é um trabalho que precisa continuar a ser feito. Essa é a minha pergunta. E qual é o próximo slide? E daí nós vamos para onde? Qual é o processo de fazer esse acúmulo não se perder nessa maré vazante aí que está, né, acontecendo? Como é que a gente toca isso daqui para frente? Se eu, só me estendendo só um minutinho, se eu estou entendendo, isso foi um trabalho que passou dentro do governo e deixa de ser nesse instante. Isso é uma iniciativa, agora é um estudo independente, né, se eu entendi direito. Nós vamos ter que assumir a continuação, nós que estamos aqui nessa sala, vamos ter que assumir essa continuação. Somos nós que vamos ter que falar, a entidade mais representativa que pode estar aqui, hoje chama-se talvez assim. Nós vamos ter que começar a desenhar entre nós o que é a sequência disso aí. Só para comentar, mais uma vez terminando, os pontos de referência anteriores que foram levantados, eles têm uma natureza comum. Todos foram encontros como esse de hoje, que acontecem ao longo do tempo, porque a classe é
totalmente pulverizada, totalmente quântica, vive, né, viaja no tempo e no espaço, não tem escritório, anda por aí. O Gustavo falou isso, Líquida. Pena, no começo. Da importância dessas reuniões. Então, mas talvez a gente precise amadurecer o processo de uma forma que a gente use, sei lá, o Facebook, tá? Para continuar a falar do assunto antes da próxima reunião, né? Tem que tocar essa discussão sem que ela dependa de mais, né? Um ano é muito, daqui para frente é exatamente isso. Um ano é Amanhã, 2 meses já é muito tempo, né? Se a gente olha. Essa narrativa, como gosta de falar o Gustavo, a gente vai ter que construir nesses tempos líquidos, nesses tempos modernos. Pena, se você me permite, apesar de eu não ser formuladora desse documento nem desse estudo, mas sendo do Colegiado Setorial de Música e pesquisadora no tema, e do Conselho da Sim, eu acho que, obrigada, porque você já sugeriu um tema para a abertura do ano que vem. 2, eu venho batendo bastante nessa tecla, onde eu tenho falado, que é o seguinte: a cultura, enquanto campo de atuação do Estado, ela carece de mecanismos de planejamento a longo prazo capazes de superar os desafios políticos. Então, na minha opinião, que foi uma proposta, inclusive, que eu sugeri como tema da 4ª Conferência Nacional de Cultura, que vai acontecer o ano que vem, se não suspenderem, como a gente caminhar rumo a uma institucionalização maior da área cultural, em sentido amplo, não só da música. Eu acho que a gente precisa construir as nossas... fazer a construção da política pública baseada em planejamento orçamentário. Por quê? Porque enquanto a gente fica só no plano das ideias, com planos, né, Plano Nacional de Cultura, plano setorial da música, sem que isso seja feito de uma maneira a ter uma tramitação orçamentária que vá para além das gestões e para além do plano das ideias, a gente não consegue institucionalizar efetivamente a área. E eu acho que, pensando nesse sentido e trazendo a discussão para a música especificamente, aquele penúltimo slide com os 3 círculos do curto prazo, médio prazo, longo prazo em relação ao orçamento é o exercício fundamental que a gente tem que fazer para as políticas públicas. E, no caso da música, esse, claro, que é um estudo inicial e que, né, poderá sofrer outras influências e outros aportes de financiamento, mas enquanto a gente não tomar a área da cultura e a área da música num planejamento que se ligue ao andamento orçamentário da nação, né, da dotação do plano plurianual, né, que são metodologias mais a longo prazo para a construção orçamentária de todas as políticas, enquanto a gente não fizer o que todas as áreas fazem, a gente não vai caminhar. Né? Inclusive, na discussão recente que teve sobre a influência da PEC 55 na área da cultura, que é um assunto que não está se falando, se fala muito de educação e saúde, mas a área da cultura é uma das que mais vai sofrer, porque o Ministério da Cultura não tem um piso mínimo orçamentário, não é isso? Então, enquanto a gente fizer uma discussão de política pública só no plano das ideias, sem fazer esse lastro com o planejamento orçamentário, a gente não tem condição de fazer o próximo slide, né? Que é qual é o passo seguinte. Esse trabalho, Dani, ele, como eu costumo falar para o Gustavo e para os colegas, eu acho que esse trabalho de institucionalização, eu acho que ele já acontece, pelo menos há 10 anos no Ministério, né, com todos os custos transacionais, negociais que a gente tem, que a gente teve nessas mudanças de gestão no Ministério, mas que desde que o conceito de economia da cultura foi introduzido no Ministério há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, através do Programa de Desenvolvimento da Economia da Cultura, que foi o primeiro programa, a primeira linha orçamentária, o primeiro programa orçamentário com as 4 linhas orçamentárias que tivemos, e logo depois sucedido pelo programa da SEC Economia Criativa, da Secretaria de Economia Criativa, né, com o Plano Brasil Criativo, e depois com esse trabalho que a gente fez no âmbito
da economia da cultura, voltando a ser economia da cultura, dentro da SPC, e que agora continua de novo dentro da SEC, já como economia da cultura. Acho que com todos esses custos transacionais para que a gente chegue numa agenda, que inclusive eu falava para o Gustavo, eu acho que a gente não deveria chamar nem de programa, a gente tem que botar um nome formal, né, já que foi feito dentro de uma gestão do Ministério da Cultura, mas que, na verdade, se traduz em uma agenda. A gente hoje, não, eu acho que nem precisa mais a gente ficar botando nomes e lançando programas a cada... Né? A gente tem que... a gente tem e já pode ver há 10 anos que essas 4 funções chatas que eu expliquei lá no começo, elas já vêm incrementalmente sendo institucionalizadas, bem ou mal, dentro do Ministério. A parte de... e se você pegar as linhas orçamentárias lá do PRODEC, as do Plano Brasil, enfim, agora que a gente propôs dentro do programa, mas que eu acho que é uma agenda de economia da cultura e o seu derivado para a música, é que nós temos 4 funções de Estado que, bem ou mal, estão incrementalmente se institucionalizando dentro do Ministério. A gente precisa agora escrever mais uma página disso. Thales, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, não antes de eu dar uma última informação que eu acho importante, que é o esforço destes dois em contribuir para o tema, principalmente no dia de hoje, que é aniversário do Thales. Aê! Que acordou cedo no dia do aniversário para estar aqui discutindo com a gente. Tá bom, gente? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Vamos mobilizar em torno desse tema. Estejam atentos a tudo. Assim, São Paulo vai promover debates. A gente não sabe ainda como essa promoção vai ser feita, mas certamente, se essa é uma demanda do setor musical, assim vai atender. Então, estejam atentos às comunicações. A gente vai pensar numa maneira de aglutinar. Eu acho que o Centro Cultural também sempre contribuiu com isso, deve continuar contribuindo. O Pena é um herói da área também, de que sempre contribui com isso. Então, vamos estar atentos às mobilizações para a gente não deixar essa pauta morrer. Tá ok? Obrigada, gente. Bom dia para vocês.